Chegou na família Bolsonaro. Bom, eu, graças a Deus, sempre tive um bom professor dentro de casa. Filho 02 é alvo de busca e apreensão da PF. Policiais esperaram Carluxo e o pai voltarem de um passeio de lancha que durou quase 6 horas. Celular de Carlos é apreendido e na Bahia, equipamento da ABIN é encontrado em casa de militar. Advogado espionado ilegalmente diz que Sérgio Moro está envolvido na arapongagem toda. Não dá para dissociar o Sérgio Moro das ações que a ABIN praticava. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pede ao STF lista de parlamentares monitorados por ABIN paralela. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos muito ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também hoje, nessa segunda-feira, no canal Com Brasil, que é uma rede de televisão pública e comunitária disponível em todas as operadoras de satélite. Já estou aqui a posto junto com Chico Pinheiro. Boa noite, querido. Boa semana, né? Boa noite, boa semana e... para quem precisa, coragem. Muita coragem, que hoje é segunda-feira. Vamos encarar. Coragem, inclusive, nessa segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024, é quem está sendo o alvo da Polícia Federal. A gente vai continuar falando sobre a ABIN paralela, né, Chico? E coragem para quem está investigando isso, né? Coragem para quem entra, né, na zona de risco. Zona de risco que ameaça gente perigosa. Então é bom ter muita coragem, mas não parar. Ir adiante. É isso. Vamos tem nessa? Peixe grande envolvido. Vamos trazer um resumo já do que a gente vai tratar ao longo do programa. Não é resumo, né? É uma reflexão que a gente está fazendo hoje ao longo do dia sobre esse dia que começou quentíssimo, né? Começou quentíssimo. 7 horas da manhã, as informações já começavam a aparecer. Polícia Federal fazendo toque-toque na casa de Carluxo, de Carlos Bolsonaro, depois Polícia Federal na casa de Angra, onde estava Carlos Bolsonaro, Jair, o pai, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, é um negócio assim, uma bomba atômica, né? Resultado daquilo que começou a semana passada, que foi a questão da ABIN, né? ABIN, que demonstra, né? A ABIN é sucessora no governo que se pretende democrático. A ABIN é sucessora do SNI. Quem, como eu, viveu intensamente os dias da ditadura como jornalista, sabia o que era o SNI. O SNI, na ditadura, não era um órgão de Estado. Era um órgão dos militares para perseguir, para chantagear e para ameaçar pessoas. Tanto é, e grampeavam tudo, né? Grampeavam, na época não tinha celular, grampeavam telefone, né? A gente chamava dos arapongas, que ficavam ouvindo, né? Que é uma ave, araponga. Pois é, a ABIN foi criada em 99 no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Infelizmente foi recriado um instituto tipo SNI. Mas mesmo assim, a ABIN continuava sendo um órgão de Estado, né? A Agência Brasileira de Inteligência trabalhando exatamente, né, para ver de maneira estratégica que informações seriam interessantes ou importantes para o Estado brasileiro. Só que Bolsonaro, aquele que adora a ditadura, que não suporta a democracia, que fala de liberdade de expressão, mas quer controlar a liberdade de expressão dos outros, inclusive para perseguir, recriou dentro da ABIN o SNI. E eu não concordo quando se fala de ABIN paralela. Não, ele transformou a Agência Brasileira de Inteligência, transformou isso, né, num órgão privado, particular, para os seus interesses, para perseguir desafetos, para chantagear a gente e botando na sua fila jornalistas, ministros até da Suprema Corte, desafetos políticos, para perseguir, para ameaçar, para fazer chantagem. Olha o que ele disse isso com todas as letras naquela famigerada reunião do dia 22 de abril de 2019, 2020, né? 22 de abril. Vamos ver o que ele disse.
Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho ou sua filha está comentando? Tem que ver, para depois que ela engravida, não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele, já era. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. O meu funciona. O meu particular funciona. O meu particular. Quer dizer, ele queria privatizar, particularizar um serviço que tem que ser do Estado e que atenda aos interesses do Estado. Não é, como ele diz, o pai que fica ouvindo a conversa alheia. Isso é questão particular. Não se trata disso. Mas ele mistura as coisas na cabeça, porque era assim, é o meu exército, as minhas Forças Armadas, a minha presidência, a minha BIM. Não, senhor. O senhor representa o Estado brasileiro como presidente da República. O senhor representa e os órgãos de Estado são de Estado, não são para o seu bel prazer. Não é para o senhor perseguir esse ou aquele. Não é para o senhor ficar ouvindo atrás da porta, nessa linguagem chula que Bolsonaro... o seu filho encheu os cornos de droga. Que isso, presidente, se deu respeito, o senhor não tem respeito coisa nenhuma, o senhor vive falando palavrão, o senhor é desbocado, o senhor é desajeitado, o senhor é mal educado, né? E o senhor é bisbilhoteiro da vida alheia. Então, é esta a grande questão grave, né? É essa visão particular do Estado como coisa sua, como coisa própria. E não só ele, né, e seus arapongas. Tem mais gente a ser investigada. Por exemplo, onde é que anda o general Augusto Heleno? Onde é que anda o corajoso herói do Haiti? Um dia vamos saber o que o senhor andou fazendo no Haiti, general Augusto Heleno. Nós vamos saber, o Brasil precisa saber. Mas aí não é arapongagem, não. É a imagem do Exército Brasileiro que fica exposta em informações que nos chegaram do que aconteceu no Haiti. Nós queremos saber. Agora queremos saber como é que o senhor, né, sabendo, porque a BIM estava subordinada diretamente ao senhor, como é que o senhor, sabendo de tudo isso, agora ele desaparece, não se manifesta, some? Olha, tem que haver um toque-toque na porta desse cara também, desse general Augusto Heleno, né, aquele que falou, o ladrão não vai subir a rampa, né? Então, é isso. É trabalhar, o Brasil precisa trabalhar para superar esse momento terrível, sombrio, que foi o governo de Jair Bolsonaro. Aliás, que só chegou lá com a ajuda de militares que não respeitam o Estado, que não respeitam a pátria, como o senhor, e como o general Vilas Boas, que era comandante do Exército, e que tramou para que o possível candidato Luiz Inácio Lula da Silva fosse preso, como foi preso, e com a ajuda de Sérgio Moro, né, foi tirado da disputa. Era uma questão muito importante para colocar esse energúmeno no poder, porque Bolsonaro é um energúmeno. Está aí, general Vilas Boas, cuja esposa e filha participavam de atos golpistas, frequentando aquele acampamento de pessoas que batem continência para pneu em frente ao quartel-general. Está tudo isso interligado. É desta história, desta lama. Essa é a esposa dele, essa é a esposa do general Vilas Boas, sorridente, no lugar onde apareceram armas, no lugar de onde saiu um cara que foi botar uma bomba para fazer um atentado terrorista no aeroporto, que podia estar matado muita gente, de um lugar de onde saíram os arruaceiros bolsonaristas que foram depredar a Câmara, o Senado, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. E agora vão ficar os bolsonaristas dizendo que Bolsonaro é perseguido. Ele e os filhos estão sendo perseguidos. Não estão sendo perseguidos. Vão dizer que isso é perseguição política e que é perseguição do Xandão.
se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Não, senhores. Esta ação da Polícia Federal foi pedida pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, porque é o Supremo Tribunal Federal que tem que autorizar uma investigação que envolva pessoas que hoje têm foro privilegiado, como Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. O Jair Bolsonaro e o Carlos já não têm foro privilegiado. Um é porque é ex-presidente, o outro é porque é um vereador abelhudo, um vereador que se mete onde não devia estar na Câmara do Rio, que ele não frequentava, né? Não frequentava, ele ficava tramando com o gabinete do ódio, né? Tramando com equipamentos de segurança. Aliás, este equipamento que foi usado para bisbilhotar, como é que chama o? First Mile. First Mile. Esse equipamento foi comprado de Israel no governo do vice-presidente golpista Michel Temer, que tramou também o golpe para derrubar a presidenta Dilma. E é bom que o senhor presidente Michel Temer, ex-presidente, compareça à opinião pública e explique para que o senhor comprou esse equipamento de arapongagem. Qual era o seu intuito? Né? Mas deve estar dizendo agora o seguinte, aquilo que ele disse pro Joesley Batista. É preciso manter isso aí, é preciso manter como está. Não, essas pessoas devem à história, né, a sua resposta. General Augusto Heleno e Michel Temer. Fora, é claro, toda a família Bolsonaro. A gente vai falar muito disso aqui hoje, é tanto assunto desde manhã, né, que a gente fica assim atordoado. Mas ou o Brasil vira essa página e caminha para um desenvolvimento dentro da democracia, ou nós corremos o risco de sermos novamente assaltados por essa corja que quis destruir o país. Este ano é fundamental. O Bolsonaro ontem fez uma live com seus filhos, nós vamos falar disso. O Pedro Barciela, que é especialista em redes digitais, vai nos mostrar qual foi o impacto disso. Parece que flopou, viu? Daqui a pouco ele vai explicar em detalhes. Né? Ontem, então, o Bolsonaro fez essa live, né? Curiosamente, com uma camisa que hoje de manhã eu fiquei sabendo que é uma camisa que tem alguma coisa ali de Israel. Olha lá, Israel, tá vendo? Por quê? É mensagem cifrada, já está mandando mensagem para aquele genocida do Benjamin Netanyahu, já está mandando mensagem para a extrema-direita do mundo inteiro. Olha, estamos sendo atacados. Estamos sendo atacados. Né? Perseguidos pelo Lula, perseguidos pelo Xandão. Não, é o Estado democrático de direito, meu amigo. O senhor faça o que quiser, mas tenha responsabilidade. Responda pelos seus atos. Vamos falar disso, começando hoje com a Juliana Dalpiva, que tem informações quentinhas de agora a pouco, né? Exatamente. Juliana Dalpiva já vai chegar aqui com a gente. Só para contextualizar aqui, Rogério Jordão, nosso editor-chefe, avisa que Carlos Bolsonaro deve depor a Polícia Federal em breve, provavelmente amanhã. Na verdade, ele tem 3 dias, né, de acordo, ele tem o direito de depor em até 3 dias sobre essa investigação que está apurando o uso da ABIN para fazer espionagem ilegal. Hoje, o filho 02, pode dizer, Chico, eu ia dar contextualizada. Você falou da ABIN, né? A ABIN, olha, definição da ABIN, Serviço de Inteligência Civil, sendo o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência. A principal função da ABIN é investigar ameaças reais e potenciais ao país, bem como identificar oportunidades de interesse da sociedade e do Estado brasileiro, defendendo o Estado democrático da direito e a soberania nacional, criado durante o governo do presidente Fernando Henrique. Né? Então, a Agência Brasileira de Inteligência, ela é feita para servir ao Estado, como eu tinha dito aqui. Não é? Exatamente. Sigamos. Perfeito. Não, essa operação que a gente está vendo desde manhã, a gente está acompanhando desde manhã cedo, o Carlos Bolsonaro e outras pessoas também terem sido alvo dessa operação da Polícia Federal que está investigando o uso ilegal da ABIN, ela é uma continuação das investigações da Operação Última Milha, que teve como alvo, inclusive, na semana passada, o deputado Alexandre Ramagem. O que está sendo investigado é justamente espionagem ilegal
e a montagem de uma ABIN paralelo, que está sendo se chamado comumente na imprensa de ABIN paralela. Eu vou chamar a Juliana Dalpiva para explicar como é que foi essa operação hoje, onde é que estava o Carlos Bolsonaro e a família dele, né, com o pai em Angra dos Reis, o que eles estavam fazendo, o que a Polícia Federal aprendeu. Juliana Dalpiva, que está já entre a gente, vou chamar ela aqui para explicar tudo isso. Ju, boa noite. Boa noite, Ju. Conversei com a Ju agora há pouco, inclusive, ela vai estar no Em Detalhes amanhã também, trazendo mais informações. Maior repórter investigativa do Brasil. Que isso, gente. Não, a primeira coisa, né? Boa noite, boa tarde, para os nossos queridos colegas aqui, Gabi, Chico, nosso time todo do ICL, nossa audiência. E a primeira coisa é isso, sabe? Esse aqui é um time que joga junto, muito junto. Então, eu e Chico Alves, nosso editor do site, estão trabalhando desde 6, 7 horas da manhã, e também com a nossa querida Carla Gamba, que também trabalhou com a gente hoje, na ajuda aqui, para a gente saber todos os detalhes. Primeira coisa que eu quero dizer é isso, esse é um time que trabalha muito junto. Segundo ponto aqui, já vamos entrar na história, então. Uma primeira coisa que eu acho que, para contextualizar tudo sobre o Carlos, que eu quero sublinhar bem, esta é a segunda vez que Carlos Bolsonaro é mencionado por autoridades no Brasil como integrante de uma organização criminosa, de uma ORCRIM. Ele já tinha sido mencionado na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que apura lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público pelo salário dos funcionários, como líder da organização criminosa que existia dentro do gabinete dele. E agora ele é apontado como líder de uma organização... líder não, mas como integrante de uma organização criminosa que existia dentro da ABIN. Parte do núcleo político de uma organização criminosa dentro da ABIN. Esse é um primeiro aspecto que me chamou assim, muita atenção, pela gravidade, né, dessa afirmação. É muito grave isso. É o filho do ex-presidente da República e vereador pelo Rio de Janeiro desde 2001. Então, esse é um primeiro ponto. Aí, agora, respondendo suas perguntas, Gabi. A operação hoje é a terceira operação da Polícia Federal, desde outubro, e aí aqui também, acho que tem muita coisa no trabalho da imprensa que é coletiva, sabe? E essa investigação, a gente precisa reconhecer isso, a gente está chegando numa fase da Polícia Federal dessa investigação, mas ela existe porque a imprensa brasileira trabalhou. O jornal Globo revelou, no ano passado, a existência do monitoramento. E aí a Polícia Federal abriu um inquérito e passou a investigar e descobriu todo esse problema em torno do monitoramento ilegal de autoridades, jornalistas, políticos, adversários, enfim, ainda está tentando se entender o alcance. E aí temos uma medida que hoje 22 mandados de busca e apreensão no Rio, em Brasília, em Minas Gerais. E aí, o Carlos Bolsonaro é o centro disso, mas também assessores dele, antigos assessores do Ramagem dentro da ABIN. Por quê? E aí uma informação assim, super importante que a gente já desde manhã cedo vem revelando aqui no site do ICL. A Polícia Federal, ao longo das investigações, conseguiu a quebra telemática do Ramagem. E aí, a partir disso, desdobrou uma série de medidas. Exatamente. A PF, inclusive, ela obteve um conjunto de mensagens ali do Ramagem que implica o Carlos Bolsonaro. A gente vai trazer no que ficou conhecido como essa ABIN paralela, né? A Ju apurou que a PF teve essas provas em uma nuvem e que já existia esse conjunto de mensagens antes mesmo da Operação Vigilância Aproximada na semana passada. E esse trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República é bastante importante,
por isso eu vou ler aqui. A autoridade policial relata que, afastado o sigilo telemático do deputado Alexandre Ramagem, foi identificada a conversa mantida por WhatsApp entre o parlamentar e Luciana Almeida, assessora do vereador Carlos Nantes Bolsonaro. Compreende que a assessora Luciana solicitava do então diretor-geral da ABIN, portanto, Ramagem, ajuda relacionada ao inquérito policial federal em andamento em unidades sensíveis da Polícia Federal. O evento foi tratado como indicativo de que o núcleo político possivelmente se valia do delegado Alexandre Ramagem para obtenção de informações sigilosas e ou ações ainda não totalmente esclarecidas. A conversa que está retratada aqui, né? Esse é um documento e a gente trouxe aqui esse trecho. 2 pontos aí muito interessantes, né? Interessantes não, graves, melhor dizendo. Gravíssimos. Querendo ter acesso a inquéritos da Polícia Federal. E outro ponto aqui que vale a pena a gente ressaltar também, Ju, núcleo político. A quem se refere quando ele diz núcleo, o documento núcleo político? Só mais uma coisa, né? O que tem um vereador e sua assessora do Rio de Janeiro, vereador faltoso, inclusive, né? No sentido da palavra, vagabundo, não tem o que fazer, né? O que ele vai fazer, né? Pedindo à Polícia Federal, pedindo à ABIN que dê informações, ele, através dessa secretária que você vê aí, a Luciana, não é? O que ele tem que se meter na... porque eu sou filho. Então larga tudo e vai ficar debaixo do braço do papai. É um absurdo, é tudo surreal, né, Ju? E tem... Na sequência, além dessa questão, a Luciana, antes de eu falar da sequência, desculpa, gente, é tanta informação. Tranquilo. A Luciana é uma assessora do Carlos desde de 2013, ou seja, já tem 10 anos, pelo menos, que ela trabalha na assessoria do Carlos. Para quem ouvir amanhã o Em Detalhes, a gente conta um pouco sobre ela, mais especificamente, do trabalho dela. Eu, por algumas vezes que precisei de posicionamento do vereador Carlos Bolsonaro, nas investigações que ele responde no Rio de Janeiro, tentei falar com assessores do gabinete. A Luciana foi uma das pessoas com quem eu falei ao longo desse tempo. Então, eu sei que ela é uma pessoa da confiança do Carlos, ela é uma das assessoras mais antigas. E aí, logo em seguida, na manifestação da PGR, depois desse diálogo entre a Luciana e o Ramagem, tem uma outra coisa que é bastante grave. Eu não sei se a gente já vai colocar agora. Eu sei que a gente tem esse print também com relação a esse trecho, em que a PGR informa o ministro Alexandre de Moraes que nas investigações foi identificado que o Ramagem imprimiu informações sobre investigações da Polícia Federal relativas, ainda não é esse, gente, é um outro, mas relativas a inquéritos eleitorais de políticos do Rio de Janeiro em fevereiro de 2020. Porque a gente não aqui sabe... a gente que a gente não tem esse trecho, Ju, então se você puder explicar melhor, aí a gente contextualiza para quem está nos acompanhando. Se o pessoal puder pesquisar, ele está logo depois, na página seguinte, se eles puderem, enquanto a gente está falando aqui. Então, vou só repetir a informação que eu estava dando. Além das coisas que incriminam, né, mais diretamente ali esse núcleo, a assessora, a Luciana, o Ramagem e o Carlos, tem uma outra prova que foi encontrada, que um registro de que o Ramagem imprimiu dados de investigação, imagino que pedaços de inquérito, de investigações de políticos do Rio de Janeiro, inquéritos eleitorais, e isso aconteceu em fevereiro de 2020. Aí fica de novo essa pergunta, que já é uma pergunta que já fez, dos detalhes, que a gente já sabe e vem se perguntando na semana passada. Por que a Agência Brasileira de Inteligência se prestou a investigar o carro que o Jair Renan tinha recebido de presente? Se é que recebeu, mas o Ramagem mesmo deu entrevistas à Globo News confirmando que a ABIN fez essa investigação. Isso é inteligência de Estado? Essa é uma primeira pergunta. A segunda pergunta, por que, né, o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência fala com a assessora de um vereador do Rio de Janeiro
para saber de inquéritos envolvendo PR, que é a maneira como eles se referem, né, ao então presidente da República, o Bolsonaro, e os filhos. Por que ele se presta a receber mensagens dessa assessora? E aí a terceira pergunta, por que o diretor-geral da ABIN imprime inquéritos eleitorais de políticos no Rio de Janeiro? Isso é uma outra pergunta para Alexandre Ramagem responder. O que é que tudo isso tem de inteligência de Estado para assessorar a presidência da República? Não me parece, em nenhum momento, que qualquer resposta a essas perguntas leve a um trabalho de inteligência de Estado. Mas parece sim que é para atender interesses da família Bolsonaro, exclusivamente. Como se a Agência Brasileira de Inteligência fosse um lugar para atender a família Bolsonaro e não mais o Estado democrático do Brasil, né? O Estado brasileiro. Isso é muito grave. E aí também tem menção, né? Aí que é o outro detalhe, aquele outro print que a gente estava mostrando antes, sobre. E aí a gente começou a falar aqui, eu acho que eu fugi, gente, perdão. Sobre o que foi apreendido hoje durante as buscas, né? Aqui a gente tem um trecho que a gente está citando, o Jean Carlos Gomes Rodrigues. Ele é um militar do Exército, ele não é servidor da ABIN, mas ele foi cedido pelo Exército para a ABIN durante o período em que o Ramagem era diretor-geral da ABIN, durante o governo do Bolsonaro. Ele é casado. Só para a gente contextualizar aqui, como a gente tem o print e muita gente não está assistindo, acaba só ouvindo, a gente costuma ler também, só para as pessoas não se perderem aqui, porque realmente é muita informação que você está trazendo aqui. Foi apreendido esse computador, então, da ABIN na casa de um dos investigados, esse militar que a Juliana citou, o Giancarlo Gomes Rodrigues, era ex-assessor do Alexandre Ramagem, a Juliana vai explicar essa história. E aí a gente tem esse trecho também destacado aqui. A representação noticia também a participação de Giancarlo Gomes Rodrigues por determinação do doutor Alexandre Ramagem no monitoramento injustificado do advogado Roberto Bertoldo, que teria proximidade com ex-deputados federais Joyce Hasselmann e Rodrigo Maia, à época tidos como adversários políticos do governo. Inclusive, o Roberto Bertoldo deu entrevista para o Série Notícias Primeira Edição e a gente vai falar disso mais para frente. Diga. Esse Giancarlo é militar e é da ativa. O Exército Brasileiro, atenção, ministro da Defesa, tem que fazer alguma coisa, seu Múcio, vamos trabalhar. Né? O Exército Brasileiro tem que explicar o que esse cara estava fazendo lá, que ele é da ativa. Não é um ex-militar, é um militar da ativa metido nisso aí. E com a mulher dele, que é funcionária da ABIN, com a mulher, foi achado um computador também da ABIN. Acho que na Bahia, né, Ju? Me corrija se eu estiver errado. Essa é uma informação bastante importante, porque aí, veja, esse Giancarlo, ele é investigado por fazer parte dessa estrutura que foi montada, dessa ABIN paralela, né? E aí, como eu mencionei aqui antes, ele não é um servidor da ABIN de carreira. Ele é um militar que foi cedido para atuar dentro da ABIN. E essa é uma coisa que os servidores da ABIN de carreira têm comentado muito, sabe? Em off, porque não podem, né? Mas o problema todo da ABIN gerado por Alexandre Ramagem, que era um delegado da Polícia Federal, antes de ser deputado federal, e uma série de outros policiais federais, delegados federais, que ele trouxe para a gestão dele na ABIN, e agora também esse militar, né, do Exército, que também vai para dentro da ABIN, trabalhar dentro dessa, segundo as investigações, dentro dessa estrutura montada ilegalmente para monitoramento, vigilância ilegal, né, espionagem, arapongagem. Essa os termos práticos e corretos do que aconteceu. E aí, hoje, durante as buscas, né, a gente está vendo aí agora uma imagem, isso é o que foi encontrado na casa do Giancarlo, 3 computadores, 10 celulares, uma arma. Um destes computadores é da Agência Brasileira de Inteligência.
E aí, por que estava lá com ele ainda? Várias questões, né, que estão sendo levantadas. A ABIN, inclusive, ao longo do dia, isso foi noticiado aí por diferentes colegas da imprensa, vai abrir uma investigação para saber, né, porque o Ramagem também já tinha sido encontrado com um computador da agência ainda, e ele já deixou a ABIN ainda em março do ano passado. Então, tem várias questões aí também que demonstram um descontrole muito grande do equipamento de Estado, e aí também levantam essas suspeitas, sabe, Chico? Tem uma outra coisa também que hoje ficou assim no ar, sobre a família Bolsonaro ainda estar recebendo informações aí dessa ABIN paralela de algum jeito que a gente não sabe, todo mundo estava envolvido nisso aí. Ju, hoje, por exemplo, né, a gente sabe que o Bolsonaro, 6 horas da manhã, 5h30, 6, aí há divergências, né? O Fábio Weingarten, que é advogado da família toda e tal, né, disse que foi 6h30 da manhã que ele saiu, mas há relatos que ele saiu de casa às 5h30 para pescar. Ele e os filhos, vamos pescar. Será que ele pesca todo dia cedo, assim, de madrugada? Ou alguém pescou uma informação usando desses equipamentos, né, e passou para a família, olha, cuidado aí que os caras vão chegar, os homens vão chegar, não é? Pode ser que ele esteja recebendo informação até agora, aliás, eu duvido que não esteja, sabe? Duvido que a ABIN, o meu serviço de informações, não tenha levado uma araponguinha, não cantou isso no ouvido dele. Isso se chama, se confirmado for, obstrução de justiça. Sabe o que é que dá? Dá cana, dá prisão preventiva para quem obstruir o trabalho da justiça. É um assunto que daqui a pouco eu quero perguntar ao professor Lênin Streck, que vai falar com a gente do ponto de vista jurídico desta atrapalhada toda. Chico, sobre isso, eu tenho eu acho que, assim, olha, a informação que eu tenho, tá? Sem juízo de valor. O que eu sei é que eles saíram para pescar. E aí, assim, o Bolsonaro tem esse costume de levantar muito cedo. Esse não é o ponto que talvez, pela minha apuração, chame mais atenção para a informação de que alguém avisou eles de alguma coisa. Mas o que aconteceu na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores, um funcionário do gabinete do Carlos estava lá trabalhando às 7 horas da manhã, sendo que a Câmara está em recesso. No Rio de Janeiro, 7 horas da manhã. Numa segunda-feira de férias, às 7 horas da manhã. Isso foi uma coisa que, assim, chamou muita atenção dos servidores aí de carreira da Câmara de Vereadores, porque isso é muito incomum, né? É altamente incomum o fato de que, justo no dia que tinha operação da Polícia Federal, um servidor no gabinete do Carlos, em plenas férias, 7 horas da manhã na segunda-feira. É muito eficiente. Isso foi uma coisa que chamou mais atenção até do que o fato deles terem ido pescar nesse horário. Agora, que eu sei também concretamente, isso também foi noticiado por outros colegas da imprensa, é que sim, a Polícia Federal também está atenta ao fato de que eles saíram cedo hoje e, de algum jeito, ali atrasaram a busca, né? Porque para apreender o celular do Carlos, que foi apreendido com ele, os policiais federais tiveram que ficar esperando eles voltarem de barco. Então, isso tudo tá ali com lupa, né? E muita atenção de quem está investigando o caso. Agora, pode ser que ele tenha escapado antes, né, para não aparecer na foto tendo que receber a Polícia Federal, o toque-toque na casa dele, né? Tá bom, o Bolsonaro gosta de acordar às 5h30 da manhã para ir pescar. Os filhos também, todo mundo vai pescar às 5h30 da manhã? É, no mínimo, esquisito. Como é mais esquisito ainda na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, alguém, assessor de político, aparecer às 7 horas da manhã no trabalho. Olha, 11 horas da manhã é cedo. Esse pessoal chega no trabalho depois das 11, mas nem pensar. Né? Então, tudo isso tem que ser investigado, porque se esta informação vazou, ela é suficiente para meter essa galera na cadeia, prender, porque estão atrapalhando as investigações. Isso é motivo para prisão preventiva, como dizem os juristas, salvo o melhor juízo. O professor Lênin daqui a pouco explica para a gente.
Deixa eu só fazer uma correção aqui bastante importante, que a nossa equipe acabou de me avisar que a gente utilizou uma foto do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, como sendo um militar, o Giancarlo. Então, está incorreta essa foto, é do presidente da CBF. Só fazendo essa correção aqui, a gente não tem a foto do Giancarlo Gomes Rodrigues, está feita a correção, podemos voltar aqui a conversar sobre essa história, que já é bastante complicado. Olha só, na casa esse é o presidente da CBF, não tem nada a ver com a história. Bom, se bem que um tempo atrás a CBF podia ter tudo a ver com a história, né? Aliás, virou até camisa oficial do bolsonarismo. Mas vamos falar aqui outra coisa. Na casa desse Giancarlo, esse Giancarlo foi ligado à área de informações do governo Temer. Agora, esse Giancarlo, que é militar da ativa, não tem, pelo que eu vi hoje, inclusive, a Globo News se debruçou sobre isso. Quais são as especialidades desse cara? Não tem nada que ligue esse cara à informação. Ele tem curso na área da engenharia militar, de estratégia, não sei o quê. Não tem nada a ver com a informação. Por que esse cara foi parar lá? E foi no governo Temer, hein? E foi no governo Temer. Eu continuo achando que, Moro, nós vamos falar disso hoje também, Moro, Temer, Heleno, esse pessoal todo tem que dar explicações. Por que esse troço funcionava assim? Inclusive... Acho que tem muita gente que tem que se explicar, mas eu diria que o primeiro que deveria se explicar é o Carlos Bolsonaro, né? Que não até agora nada. Mas General Heleno era o chefe do Ramagem. Então, assim, o General Heleno deve muitas explicações. Sem dúvida. E só para dizer, Ju, você tinha citado aqui um trecho do documento que a gente não tinha. A gente fez esse recorte agora, se a nossa produção puder colocar aqui na tela. É esse, né? A CGU identificou a impressão de documento pelo então diretor da ABIN, contendo a lista, né? Contendo informações dos inquéritos eleitorais da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. A gente estava trazendo aqui os detalhes a respeito da impressão que foi feita por Alexandre Ramagem. Esse é o trecho, certo? Certo. É esse que complementa a informação com relação a essa comunicação da assessora do Carlos com o Ramagem, pedindo detalhes, inclusive, a gente falou super rápido aqui, mas assim, a mensagem, ela é bastante comprometedora, né? Ela cita uma delegada, aí assim, eu já apurei aqui, o número do inquérito ali não procede, provavelmente eles não tinham o número correto, mas eles estavam justamente tentando saber, porque quando os casos correm sob sigilo... O inquérito que eles citam na mensagem, você diz, né? Exato. Eles estão ali conversando, numa conversa de WhatsApp, e aí eles citam um inquérito. Esse número está incorreto, só para a gente... Exato, mas a mensagem é que o que importa ali é quando a Luciana manda a mensagem para o Ramagem, né? Ela fala que ela quer uma ajuda para acessar um inquérito tal, aí ela cita uma delegada, um escrivão... E aí, a gente tem a gente deu não sei se a gente fez o print pro programa aqui, mas no site a gente tem ele dentro da matéria, que a gente subiu agora há pouco, eu tenho certeza disso. O Chico Alves fez pra gente. E aí, ela cita ali um número de inquérito que eu já apurei que, assim, o inquérito em si não procedia. Mas essa tentativa de saber, porque para as pessoas entenderem, quando os inquéritos tramitam na Polícia Federal, sigilosamente, a gente fica muito tempo sem conseguir saber da existência deles. Tem todo um cuidado de sigilo, então é muito comum não se saber concretamente o número dos inquéritos. Hoje, por exemplo, até para a gente poder apurar, trazer esses detalhes aqui, levou muito tempo. O ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo dessas decisões, por isso que vocês estão vendo esses prints que a gente está falando, foi levantado o sigilo da investigação. Isso nem é vazamento, tá, gente? Isso aqui porque teve uma decisão para levantar o sigilo, como aconteceu na semana passada. A operação foi cumprida, levantaram o sigilo para a gente poder informar aqui vocês corretamente sobre o porquê. Por que o Carlos é alvo de operação,
por que o Ramagem é alvo da operação, o que é que está sendo investigado. Então, essa é uma medida bastante importante para a gente poder trazer informação com correção e não atrapalhar a investigação também. Bom, eu estava dizendo aqui, né, por que, fica na cabeça, por que um subtenente, Giancarlo Gomes Rodrigues, né, estava lotado na ABIN, sem ter especialização para isso, quando ele chegou lá e como ele chegou. Olha aqui, Juliana, ele era o cara que operava a ferramenta First Mile, por determinação do Ramagem. Né? Então, ele operava essa máquina que trouxe lá de Israel para monitorar todo mundo, né? Para bisbilhotar a vida alheia. Né? Então, ele, por exemplo, é acusado de ter monitorado ilegalmente advogado de políticos como Rodrigo Maia e Joyce Hasselmann. Inclusive, a Joyce vai falar aqui no ICL amanhã, hein? Vai trazer bomba amanhã cedo. Amanhã, a partir das 8 da manhã, Joyce Hasselmann no ICL, primeira edição. A Joyce é um arquivo vivo de histórias do bolsonarismo. A Joyce considerava Bolsonaro seu pai. Depois foi traída, foi jogada fora e ela tem história para contar, né? Agora, esse Giancarlo Gomes Rodrigues, olha só, ele entrou no GSI em 2017 e foi lotado lá, no Gabinete de Segurança Institucional, pelo general Vilas Boas. Vilas Boas, tá? Ele e a filha tiveram cargos comissionados no governo Bolsonaro. Então tá aqui, portaria, se tiver o print, põe aí, que eu mandei agora para vocês. Portaria número 1103, de 24 de agosto de 2017. Portanto, governo Temer. O comandante do Exército, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 20, inciso 6º, a linha G da estrutura regimental do Comando do Exército, aprovada pelo decreto, não sei o que, aprovado pelo decreto, resolve designar, o comandante do Exército resolve designar, por necessidade de serviço, é o último parágrafo aí, o ex ofício para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, né, o primeiro sargento de engenharia, Giancarlo Gomes Rodrigues, do Estado-Maior do Exército. Assina esta portaria General de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. O Vilas Boas, portanto, em 2017, lembrando que o Vilas Boas era o comandante do Exército, golpista, né, que postou um tweet no dia em que o então candidato, ou possível candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, ia ter um habeas corpus julgado pelo Supremo. Então ele, general Vilas Boas, golpista, mandou um aviso pelo tweet, que foi reproduzido no Jornal Nacional, que era importantíssimo, o comandante do Exército se manifestando, né, alertando para o risco que seria conceder um habeas corpus. E acabou que Lula foi preso, né, logo depois. Este mesmo cara, esse general Vilas Boas, nomeia, dia 24 de agosto de 2017, em pleno governo Temer, esse primeiro sargento de engenharia e tal, Giancarlo Gomes Rodrigues, né, para o Gabinete de Segurança Institucional. Ele que depois ia operar esse equipamento de arapongagem que eles trouxeram de Israel. Está vendo como é que tudo se conecta? General Vilas Boas, eu sei que o senhor está adoentado, a gente respeita, o senhor tem problemas de movimentação, de fala, mas de alguma maneira o senhor precisava agora fazer um tweet, como o senhor gosta, né, e explicar isso para a gente. O senhor, general Vilas Boas, e o ex-presidente Temer, que foi acusado aqui pelo Tony Garcia de ter conspirado com Aécio Neves para derrubar a presidenta Dilma. Quer dizer, tudo isso está numa articulação só. É preciso que a gente entenda a história para que ela não se repita. Viu, Ju? Desculpa que eu achei essa portaria aqui e quis falar dela. Não, claro, eu acho que a gente precisa que todo mundo que de algum jeito esteve envolvido apresente explicações, sabe? Sobre os detalhes disso, né? Ou seja, essa pergunta que você está fazendo, ela é importante, sobre a questão de por que uma pessoa que não tem especialidade em área de informações, formação nessa área, vai trabalhar
primeiro dentro do GSI, depois na ABIN? Esse é um ponto, sabe? Um ponto que, uma outra pergunta para Alexandre Ramagem responder. Uma apuração que eu fiz na semana passada com servidores da ABIN sobre como é que se dava esse mecanismo, porque uma coisa que me repetem assim, o tempo todo o First Mile era só uma das ferramentas usadas para o monitoramento. Ou seja, por ali você pegava o telefone para saber por onde a pessoa andava. Mas eram produzidos dossiês também. Tanto é que, por exemplo, no caso da promotora Simone Sibilio, que liderou a investigação do caso Marielle Franco entre 2018 e 2021, ela também investigava milícias de um modo geral, e o que a gente sabe concretamente pelo que está na medida cautelar é que eles, em determinado momento ali dentro da ABIN, imprimiram o currículo da Simone. A gente não sabe se o telefone dela é um dos 30 mil que está dentro do monitoramento do First Mile, ou seja, estou trazendo isso aqui para dizer o seguinte: esse monitoramento ilegal era via First Mile, mas era via outras ferramentas dentro da agência de inteligência e de outras maneiras também. Então, de algum jeito está servindo ali aos interesses escusos da família Bolsonaro de um jeito ou de outro. Ou seja, monitorando pelo First Mile, seja monitorando por outras pessoas. E aí, o que os servidores falam? Além de dizer que o First Mile é só a ponta do iceberg, eles também falam que como é que se dava? Uma resposta do Ramagem seguida na semana passada era que não, ele nunca teve as senhas, nem ele, nem os policiais federais que trabalhavam com ele tinham as senhas dos sistemas da ABIN. Isso, segundo os servidores da ABIN com quem eu conversei, é verdade. Aí, como é que acontecia? Eles determinavam que servidores da ABIN fizessem as consultas para eles. Ou seja, vinha a demanda, vamos pesquisar telefone e tal. Ia lá até o servidor da ABIN, que ele sim tinha acesso, e aí o registro vai ser de pesquisa via esse assessor da ABIN. Pesquisa esse número para mim aqui, coloca esse número. Era meio assim, sabe? Então, ficava registrado na conta, né, na senha funcional de um servidor da ABIN. Veja a engenharia, como é simples, mas torna sofisticado, inclusive, provar, né, esses pedidos. Então, assim, a ABIN paralela também fez um uso paralelo, inclusive, dessas próprias senhas para a consulta. E muita coisa foi produzida para diferentes interesses ali do governo e da família Bolsonaro. É isso, Juliana Del Piva. Só lembrando uma coisa, né? Tem uma frase importante do Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso mesmo. Nós vamos conhecer a verdade e vai nos livrar, né, desses arapongas, desses urubus, desses corvos, desses pescadores de águas turvas, né, de Angra ou de onde for, esses pescadores e esses devotos da ditadura. A verdade vai nos libertar disso sim. Estamos começando, e é só o começo do conhecimento da verdade. Viva João, capítulo 8, versículo 32. Ju, obrigada por hoje mais uma vez. Lembrando que amanhã a Juliana Del Piva vai estar ao vivo. Ao vivo não, né, gente? Que a gente gravou hoje. Mas o programa vai ser transmitido ao vivo no Em Detalhes, que a gente traz mais detalhes sobre essa história, além do que a gente já conversou aqui. Obrigada, Ju. Um beijo para você. Até mais. Bom trabalho por aí. Alô, Ju. Boa noite, meus queridos. Até mais. Bom, a gente continua falando sobre essa história. A gente tem, inclusive, pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele deu entrevista à CNN Brasil, já falando a respeito disso. Ele disse, o ex-presidente, que o Carlos Bolsonaro não pediria a Alexandre Ramagem, o ex-diretor-geral da ABIN e atualmente deputado federal, inclusive pelo Rio de Janeiro, algo que não fosse legal, nas palavras do Bolsonaro, e afirmou que ele nunca precisou de relatórios extraoficiais. E, claro, ele disse que essa é uma perseguição
à direita. Inclusive, só aqui para fazer um catadão, né? Porque a gente tem muita informação, então estou fazendo aqui um catadão de informações para você. Ver se a pessoa vai montando em casa, quebra-cabeça, quebra-cabeça, como a gente está fazendo aqui desde manhã, para poder entender essa verdade que vai nos libertar desta praga de família. E a gente ficou a tarde inteira juntando essas informações agora, durante o programa também. A advogada do ex-presidente Bolsonaro, a Karina Cufa, também deu uma entrevista para o All News nessa tarde, negou que ele soubesse da ação da Polícia Federal que foi realizada hoje e disse ser impossível informações da Polícia Federal serem vazadas. Lembrando também, o próprio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, disse que o filho Carlos vai depor a Polícia Federal amanhã. A gente vai acompanhar para ver se isso vai acontecer. Agora, a respeito de ele não pedir a Alexandre Ramagem algo que não fosse legal, só para lembrar, porque a gente também, é sempre bom ressaltar na história, a gente até recortou esse trecho de uma entrevista do Gustavo Bebiano lá em 2020 para a TV Cultura, né, Chico Pinheiro? Poucos dias antes de morrer. Exato. Poucos dias antes de morrer. Aliás... 11 dias para ser exato. Aliás, a morte de Bebiano deveria ser mais investigada. Agora, muitos e muitos anos depois, a gente descobre, né, que Pablo Neruda, o grande poeta dos maiores, prêmio Nobel chileno, Pablo Neruda, que diziam ter morrido de câncer, não foi nada, ele foi envenenado, né, pela polícia secreta de Pinochet. Né? Como nós não sabemos, mas desconfiamos das mortes de João Goulart, presidente Jango, de Carlos Lacerda, que se tornou opositor, e do próprio Juscelino Kubitschek. Não é teoria da conspiração, não. É porque as coisas eram tão nebulosas que ficam dúvidas. Como hoje eu tenho dúvidas dos motivos reais da morte de Bebiano, poucos dias depois dessa entrevista. O que ele diz na entrevista ao Roda Viva? Um belo dia, o Carlos Bolsonaro me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes que seriam uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque muito pior do que gabinete do ódio, aquilo também seria motivo para impeachment. Foi o que disse o Gustavo Bebiano há 11 dias de sua morte, que aconteceu ali, né? 11 dias depois. Importante, né, a gente ter essa memória. Vou chamar o Chico Sá, porque também Bolsonaro disse à coluna da Mônica Bergamo: querem me esculachar, me fazer passar por constrangimento. Boa noite para você, Chico Sá. Salve, Xará. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. O inevitável, eu faço toque-toque qualquer dia, imagina hoje, né? Imagina hoje é um toque-toque especial, especialíssimo. Boa noite, Xará, boa noite, Gabi, boa noite, audiência. Chico, vamos chamar aqui o vídeo de Bolsonaro falando do escândalo da ABIN. Ele gravou na casa dele em Angra dos Reis, na Costa Verde, justamente onde a família gravou uma live nesse domingo. Vamos passar esse vídeo aqui para a gente começar a nossa conversa? Por favor. Daqui a pouquinho a gente vai passar o vídeo. Então a gente já pode ir começando, na verdade, a nossa conversa. Antes disso, a gente vai trazer o vídeo daqui a pouquinho. Agora sim, vamos ver. Nova narrativa agora, a BIM paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico. Presidente, eu vou... Tá, eu posso até, você vendo, até recorrer ali para dar credibilidade à tal da BIM paralela, a matéria aqui do UOL, Maia, que é o Rodrigo Maia, desconfiou que era vigiado após conversa com Gilmar e Ciro vazar. Ué, conversa vazou? Viu o equipamento da BIM, que não grava telefone de ninguém? Ué, se vazou... Nossa, além de tudo, é inevitável ver que Jair Bolsonaro está precisando também de um protetor solar, mas enfim, feito esse comentário. Protetor solar não se usa em madeira. E esse sujeito é cara de pau. É cara de pau, querer que a gente acredite nas versões dele, né, Chico? Cara de pau, ele está conversa de pescador, né? Isso é conversa de pescador, que é a atividade que ele diz que estava desenvolvendo hoje, antes da Polícia Federal chegar na casa dele
lá em Angra dos Reis. Não engana, só engana o gado, né? Aquele público que gosta, curte a ideia de acreditar tudo dessa seita e ir levando conforme a família divulga o que eles chamam de narrativa. Mas essa investigação toda sobre a ABIN, eu não gosto nem de chamar de paralela, porque se era todo mundo, se era toda a máquina que estava aparelhada pela família Bolsonaro, eu acho que no momento que o Bebiano fala, ainda era uma coisa paralela, mas depois virou a ABIN de Bolsonaro, a ABIN do Carlos Bolsonaro, a ABIN da família Bolsonaro. Não é mais uma repartição paralela que uma parte dos funcionários ou dos equipamentos era usada para investigar adversários e para favorecer a família. Não, eu creio que seja toda a instituição. Toda a agência era usada para a família, usada contra os adversários. Acho que, lendo essa papelada que justificou a ação, a operação de hoje, acho que fica muito evidente que era todo o órgão, toda a instituição a serviço da família. Não tem mais só uma parte paralela que ajudava o Carlos. Então, Chico, como você falou, é muita cara de pau, vem com essa conversinha de que é mais uma narrativa. Eu acredito, inclusive, que é muito atrasada essa operação da PF. Temos mais de um ano e só agora ela aconteceu. Então, a família segue no lucro. Ninguém foi ainda indiciado. A família Bolsonaro está no lucro absurdo. Ô Chico, tem uma história, a gente começou a trazer aqui enquanto a Ju estava junto com a gente, a respeito da Joyce Hasselmann, né? Para quem acompanhou o ICL Notícias primeira edição, sabe que o advogado Roberto Bertoldo, um dos investigados monitorados da ABIN, ele deu uma entrevista para a gente e olha só o que ele disse sobre a ex-deputada Joyce Hasselmann, que era uma bolsonarista de primeira hora. Vamos assistir esse trecho. E eu liguei para ela pedindo autorização para que a Joyce, para que eu falasse, para que eu contasse o que ela me disse a respeito dos Bolsonaro em relação a esse episódio da ABIN. A Joyce me pediu, por favor, que eu não falasse, eu vou respeitar o pedido dela, porque eu não tenho o todo da informação. Mas ela também comunicou esse mesmo fato, é gravíssimo, é algo extremamente grave, que vem... hoje a gente foi surpreendido com a Polícia Federal na casa do Carlos Bolsonaro, mas que coloca o Carlos Bolsonaro numa situação assim extremamente delicada. Ao mesmo tempo, ela muito próxima do presidente Bolsonaro, ela me contou que o Bolsonaro tinha, isso o Brasil inteiro sabe, muito cuidado com o Carlos. O Carlos era o filho predileto por razões de fragilidade que ele tinha, fragilidade, me parece, de saúde, que eu acho que não vem ao caso comentar, mas que tudo ele fazia no afã de proteger o Carlos de algum tipo de responsabilização de algo que ele teria feito. Atenção, a gente foi atrás da Joyce Hasselmann, ela confirmou uma entrevista para amanhã no ICL Notícias primeira edição, como ressaltou aqui o Chico Pinheiro, a partir das 8 horas da manhã, e também ela postou um vídeo nas redes sociais hoje, vamos ver. Carluxo, toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal. Lembrando aí o meme, né? Porque foi ela que deu origem ao meme do toque, toque, toque. É a Polícia Federal, né, Chico? Agora, a Joyce é uma velha conhecida do bolsonarismo e foi traída, né, Chico Sá? Olha, a Joyce sabe tudo de bolsonarismo. De filhos, como funcionava a usina de fake news, como funcionava o gabinete do ódio, como
essa parte, esse pessoal da ABIN, como esse pessoal alimentava o gabinete do ódio, nas entrevistas dela, ela dá um roteiro ali para bom entendedor, ela dá o que a gente chama em jornalismo de pauta, ela lança uma pauta para a gente ir atrás. Então, uma das coisas que ela sempre falou é que essa ABIN do Carluxo, ou ABIN do Bolsonaro, sempre forneceu pistas para o gabinete do ódio. Esse era um caminho natural. Saía dos arapongas da ABIN do Bolsonaro direto para o gabinete do ódio que ficava sediado no Palácio do Planalto. Então, a Joyce sabe muito. Eu espero que amanhã ela comece a contar, ajudada, inclusive, por conta desse toque-toque de hoje, porque ela falava, assim como o Bebiano, da ABIN do Bolsonaro, há muito tempo também. Então, quem sabe ela não aproveita que a casa caiu para o Carluxo e começa a contar o que ela sabe. Agora, se ela começa a contar o que ela sabe, não tem mais essa história de perseguição, ao meu ver, cadeia imediata para muita gente da família Bolsonaro. Então, esperamos, Chico, que ela esteja amanhã num bom momento para começar a revelar tudo o que ela guardou, tudo o que ela sabe. Ela conviveu com essas pessoas. Ela fazia parte dessa engrenagem. Então, é o tipo de fonte que é assim, muito relevante, porque conviveu, estava lá dentro. Não é ouvir falar, né? Ela estava lá, estava com eles. Chico, eu tive essa informação começo do ano passado, eu fui convidado pela Fabíola Cidral, grande jornalista do portal UOL, para uma entrevista lá no UOL, para falar sobre política e não sei o que e tal. Então me chamou para uma entrevista no programa por volta ali de 11 da manhã. Eu falei, marcou para o dia seguinte, eu falei, tudo bem. Quando foi de manhã, ela fez um contato comigo perguntando se eu via algum inconveniente em ter uma pessoa participando da entrevista. Eu falei, quem? E ela falou, não, se você não quiser, pode não combinar muito. É a Joyce Hasselman. Eu falei, não há problema nenhum, eu sou jornalista, não é a minha preferência política, mas se ela quer, se ela topa, eu estou feliz de estar aqui. E foi uma entrevista fantástica, né? Onde eu cobro algumas coisas da Joyce, mas a Joyce se retrata, né? E depois que acabou a entrevista, né, e que a gente saiu do ar, eu ainda liguei, conversei com ela, agradecendo a minha participação na entrevista. Você não foi agressivo comigo. Eu falei, não teria por que ser, porque você traz informações, Joyce. Agora, você é uma moça de origem humilde, a família dela lá do Paraná, pai e mãe, não são pessoas ricas, acho que ela foi a única pessoa a se formar na universidade. E ela falou, eu caí no conto Bolsonaro. E agora eu saí disso, graças a Deus. Então eu falei, então agora é hora de você se recuperar a sua imagem, sua dignidade. Exato. Você teve de a serviço de uma coisa nojenta e lameada, não é? Espero, Chico, que amanhã comece um novo capítulo, assim. Ela já tem dado um roteiro ali para investigações. Olha, e ela chega a falar, Chico, ela chega a falar, não falou nessa entrevista, mas ela já levantou suspeita, que eu não tenho tanto assim, né? Sobre a veracidade da facada de Bolsonaro. Que, aliás, o jornalista Joaquim Carvalho, lá do 247, né, fez até um documentário chamando de fakeada. Até isso Sim. A Joyce já levantou, e eu vi ela falando disso, né, dizendo que Bolsonaro disse algumas coisas meio sem sentido, né, um dia antes, ou alguns poucos dias antes, dia Juiz de Fora. Onde estava Ramagem? Onde estava Carluxo? Onde estava todo esse pessoal que depois foi parar, né, que foi para o gabinete do ódio e foi para a ABIN. Inclusive, Chico, tem nessas operações recentes, tinha gente de Juiz de Fora. Foi feito busca em pessoas de Juiz de Fora. Você falou do trabalho do Joaquim, que foi um trabalho muito importante, e a Joyce é outra pauta dela. Ela coloca sob suspeita a existência da facada.
Não sou eu que estou dizendo, não é você, não é o ICL Notícia, mas a Joyce, uma pessoa de dentro, que já foi de dentro do bolsonarismo, ela questiona isso. Tomara que ela amanhã chegue ali com um pacote completo de esclarecimentos, de novas revelações. Se eu fosse você, não perderia ICL Notícias, primeira edição amanhã, mas de jeito nenhum. Não vamos perder, né, Chico? Vamos Inclusive, todos nós estaremos ligados. E aí, o Eduardo Moreira e o Rodrigo Viana, que perguntem a Joyce sobre a questão do Juiz de Fora, que, aliás, não está explicada até hoje, não só essa questão da... A faqueada tá bom, não, muita gente teria que estar envolvido numa coisa falsa ali. Bom, vamos dizer, mas houve ali depois um tiroteio com mortes de polícia de São Paulo, com polícia de Minas e com malha de dinheiro que até hoje não foi explicado. Permanece sob suspeição. Fiquem de olho nessa história de Joyce amanhã, falando de ABIN, de Carluxo e tudo mais. Vamos ficar de olho, Chico Sá. Um beijo para você, querido. Amanhã você está firme e forte junto com a gente. E a gente te aguarda. Quem sabe com mais um toque. Espero que não joguem mais provas ao mar. Que amanhã seja um dia mais tranquilo. É isso aí. E lembrando, amanhã, ICL Notícias, primeira edição, com Vivian Mesquita, Eduardo Moreira, Rodrigo Viana e William De Luca, a partir das 8 horas. Só para deixar bem claro, né? Eu não lancei suspeita, para ficar bem claro, tem gente aqui falando no chat, eu não lancei suspeita sobre a veracidade da facada em Bolsonaro. Eu disse que existem outras versões, não é? Para aquilo ser falso, você tem que envolver muita gente. Pessoal da área hospitalar, enfim, tem um monte de gente no meio dessa história. Mas que ela é uma história estranha, é estranha. E como é que a Joyce levantou essa história antes, não é? Isso aí, estamos ansiosos, Chico Pinheiro, mas sabe quem que está também batendo aqui na nossa porta? Pedro Baciela. Faz tempo que o Pedro Baciela não aparece aqui para conversar com a gente, né, querido? Boa noite, prazer falar contigo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico, todo mundo que está acompanhando. Sempre um prazer falar com vocês. Olha só, Pedro, a gente estava falando agora há pouco da live que o Clã Bolsonaro, que os bolsonaros fizeram nesse domingo, uma live todos juntos, reunidos na casa de Angra dos Reis. Era para bombar, mas parece que essa história deu uma naufragada nas redes sociais. Você que é especialista, flopou, né? Sabe tudo de redes digitais. Flopou mesmo, Flopou, Baciela? Pois é, gente, teve... O que é interessante, né, nesse episódio eles moveram uma certa mobilização de equipamentos, de equipe, todos os bolsonaros quase estavam lá naquela casa para gravar essa live. Era, portanto, um momento que eles não só almejavam alcançar um número de visualizações ali em tempo real, mas também eles esperavam, pelo horário onde essa live foi feita, no final do domingo, pautar a imprensa, pautar o noticiário político no dia seguinte. Eu começo o meu dia com um relatório por volta das 4h30 da manhã. Quando eu comecei a fazer nesse horário, o que a gente observava entre as principais publicações vindas do bolsonarismo era um volume muito maior de publicações, de recortes. Estava tudo preparado dentro do bolsonarismo para que, quando a imprensa começasse a rodar nessa segunda-feira, o que fosse debate, o que fosse pauta, seria ali o bolsonarismo, na palavra de Bolsonaro, Carlos, Jair, Eduardo e Flávio, estavam falando sobre a política nacional nos últimos dias. Então eles tinham recorte, eles tinham cards, eles tinham tweets de influenciadores bolsonaristas, estava tudo pronto para que a disputa da narrativa fosse feita nesse modelo que o bolsonarismo tinha ensaiado. Quando a gente compara com o que foram as menções ao caso ABIN e Carlos Bolsonaro ao longo da última semana, a gente vai ver, trouxemos um gráfico mostrando o volume de menções a esses dois temas lá no Twitter, agora o X, né? A gente vai ver que viemos de uma semana extremamente negativa para o bolsonarismo. O volume de menções à ABIN paralela era muito maior do que menções, por exemplo, a temas positivos que pudessem vir do bolsonarismo. Eles estavam nas cordas, eles estavam ali atuando de maneira reativa, e foi justamente no dia de ontem, com aquela noite da super live que eles programavam, que eles conseguiram superar esse tema. Naquele momento, eles conseguiram fazer a live de Jair Bolsonaro ser mais falada do que a questão da ABIN paralela pela primeira vez ao longo de toda a última semana. O que o bolsonarismo não esperava era justamente
esse escândalo, essas novas revelações, e que a imprensa não desse a mínima bola para aquela live. Foi um movimento muito interessante, Gabi, porque a live, na verdade, ela acabou servindo quase como uma contraprova da operação da Polícia Federal e do que foi feito nessa operação no dia de hoje. Então foi mais um elemento para mostrar as limitações do bolsonarismo nas redes sociais, o quanto o bolsonarismo hoje ele não sabe se posicionar como oposição, utilizando as redes sociais, e o impacto que isso vai ter aí ao longo dos próximos anos. Mas fato é que nesse momento o bolsonarismo está extremamente nas cordas e nem juntando todo o clã Bolsonaro em uma única casa para fazer uma live, eles conseguem pautar a imprensa ou o debate político no Brasil. Isso aí, Pedro Barciela, interessantíssimo. A gente vai continuar de olho em como que as redes sociais bolsonaristas vão continuar se comportando. Um beijo para você, até a próxima. Até a próxima, Gabi. E a mais, Barcelo, olha, só uma informação que eu acabo de levantar aqui. Ontem, no auge da super live da familícia eu disse, porque são amigos de milicianos, no auge, né, eles tiveram 400 mil pessoas ligadas na live. 400 mil, muita gente, né? Muita gente. Olha, só no Twitter, ou no Twitter, como eu chamo, que agora é X, né? Só no Twitter, Bolsonaro tem 12 milhões de seguidores. Carluxo, Carlos Bolsonaro, 3 milhões e 600. Flávio, 3 milhões e 900. E Eduardo Bolsonaro, 2 milhões e 700. Quer dizer, qualquer um deles, Bolsonaro sozinho tinha 12 milhões. O mais fraco deles é o Eduardo Bolsonaro, que tem 2 milhões e 700. É inadmissível. Aí que eu digo, flopou feio. Flopou feio. Vocês não têm mais ninguém para vocês falarem de verdade. Aliás, tem. Falem para a Polícia Federal. A gente está querendo saber. Vamos lá? Queremos saber. Vamos seguir. Vamos chamar o Lênio Streck, o jurista Lênio Streck, que já esteve comigo aqui na sexta-feira, inclusive, para repercutir essa história. E os desdobramentos não param por aqui. Lênio, boa noite para você. Olha só, eu vou muito direto ao ponto. A gente estava conversando agora com a Juliana Dalpiva e pelo que diz o documento da PGR, ela trouxe essa informação aqui, a assessora do Carlos Bolsonaro chega a falar diretamente com Alexandre Ramagem para ter acesso a inquéritos da Polícia Federal. Quero te ouvir, Lênio, sobre a gravidade disso e qual é o crime que a gente está conversando aqui. Boa noite para você mais uma vez. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Boa noite. Não, existe primeiro há uma conspiração, né, que envolve um aparelho de Estado, um aparato do Estado, que é a ABIN, que eu tenho cuidado aí de não chamar de ABIN paralela, porque era a própria ABIN, né? Digamos, se existiu uma ABIN paralela, foi alguns agentes da atual ABIN do governo Lula que fariam e forneciam informações para a turma anterior. Essa pode ser paralela. A anterior era a ABIN oficial. E aí não importa se todos estavam ou não comprometidos, mas a sua cúpula e alguns funcionários seguramente estavam. Ramagem, né? Por exemplo, as coisas mínimas tem aí no meio, foram encontrados computadores na casa do Ramagem, né? Bom, isso a gente chama, isso é crime de peculato, né? Isso é uma pena bastante dura. E mais a organização criminosa, mais a questão das escutas telefônicas, se é que essa é uma questão que falta esclarecer o modo como eles se meteram, essa arapongagem, como ela funcionou, o modus operandi, porque tem muita coisa ainda para esclarecer pelos sistemas, né? Eram mais de um sistemas e eles tinham esse alcance, saber onde a pessoa estava, etc, etc. Tudo isso constitui uma série de crimes que, obviamente, podem levá-los a penas graves e antes do processo, acho que há fortes elementos, por exemplo, levando em conta que o gabinete do Carlos Bolsonaro, com funcionários, etc., estava diretamente em contato e havia
uma extensão da própria ABIN no colo de Carlos Bolsonaro, e pelo perigo que representa, por exemplo, a influência de Carlos Bolsonaro na destruição de outras provas. Um caso comum já teria dado prisão preventiva. Um caso como esse, claro, porque são pessoas mais importantes, etc., são questões mais delicadas, porém, se examinar esse caso com os olhos da cotidianidade das práticas jurídicas, por muito menos as pessoas são presas hoje por prisão preventiva, e Carlos Bolsonaro bem poderia, estou falando apenas dele, o caso Ramage, por exemplo, que é gravíssimo, porque se não fosse por nada, ele não devolveu celulares, levou computadores, segundo consta, padrão tudo de isso. celular, não é? Imagina o delegado da Polícia Federal, Ramagem, se encontrasse alguém que se apropriou de um computador e de celular. Ele, como delegado, mandaria prender na mesma hora. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Bom, se ele estava de posse desse computador e se obtinha através dele informações da arapongagem agora, tá bom, é deputado federal, né? Quem pode decidir sobre uma eventual prisão dele, né, teria que ser alguém do Supremo, porque ele tem foro privilegiado. Agora, por tudo que a gente vê aqui, né, nos leva a uma suspeita fortíssima de que esse pessoal continuava, pelo menos até agora mesmo, se é que não continua, né, recebendo informações. Podem ter destruído, estar destruindo provas, podem estar obstruindo a ação da justiça. Isso, eu ia perguntar para o senhor, falei lá no começo, professor, salvo o melhor juízo, como vocês gostam de falar, né? Isso é para meter na cadeia, sem pedir licença ao Supremo, Jair e Carluxo, porque os dois não têm foro privilegiado, não é? E o Flávio e o Eduardo, aí sim, com autorização do Supremo, ou todos seriam pelo Supremo, porque o caso fica federalizado. Mas, de qualquer maneira, tem que se investigar se esse pessoal está obstruindo a ação da justiça ou não. Cabe a preventiva ou não cabe a preventiva? Não, exatamente por isso que caberia, porque, veja, primeiro o foro todo é do Supremo, porque os mandados que estão sendo cumpridos são por ordem do ministro Alexandre, que é o que comanda aquele famoso processo das fake news, e tudo isso está pendurado, né? Agora, hoje, está pendurado 8 de janeiro, fake news, tudo isso está dentro de uma mesma perspectiva e arrasta todo mundo para esse foro do Supremo Tribunal. Veja, por exemplo, que quando... Esse ponto me parece muito importante, que segundo as apurações, mesmo dentro da atual... Hoje eu vi uma notícia de que o Ramage teria tido um encontro secreto com o atual diretor da ABIN. Como isso? O suspeito, que é o Ramage, dessa arapongagem toda, se encontra com o chefe atual da ABIN. Outra coisa, consta que alguns funcionários da ABIN, não sei se a cúpula, teria, segundo a Polícia Federal, obstruído ou obstaculizado ou dificultado a ação da investigação desse escândalo todo, o que faz com que se possa dizer que a ABIN oficial do governo Bolsonaro continuou com seus tentáculos dentro da ABIN do governo Lula, e ali dentro construiu um nicho de resistência, continuando, né, com aquilo que fazia, o que faz com que a atividade criminosa não tenha parado. A atividade criminosa se estende de um governo para dentro do outro, e as possibilidades de destruição de provas, por exemplo, como não se encontra, quantas provas nesse meio tempo já foram eliminadas.
quantos computadores foram triturados no meio disso tudo. Jogado no mar. Ou jogados no mar. Exato. Agora, essas questões todas, tratadas pelo sistema de justiça, são questões muito delicadas, porque o sistema de justiça faz uma grande aposta, né, Chico? Porque na medida em que ele vai para dentro de um bunker da família Bolsonaro, em que eles acabaram de fazer a sua live, né? E isso é uma fatura alta, né? Na medida em que agora você precisa efetivamente ou mostrar as provas que foram coletadas, ou pelo menos você procurar as provas que foram destruídas, ou processar por destruição de provas, que é outra questão, né? E fazer com que essas coisas apareçam, ver se alguém no meio desse... Por que não propõe delações para alguns agentes da ABIN, por exemplo? A delação premiada não é a prova, ela é meio de prova. Quantos outros funcionários de menor escalão da ABIN que estão, digamos, pendurados no meio disso por coautoria de peculato, por exemplo, ou por formação de quadrilha, de organização criminosa, são penas altas que por si só já se poderia oferecer, e aí vem o papel da polícia e do Ministério Público, oferecer delação premiada para ver se alguma dessas pessoas facilita um pouco mais essa investigação, né? Eu sei que essas coisas no Brasil andam muito devagar, né? São 6 meses já que nós temos 6 a 7 meses da delação Sherazade, a delação 1001 Noites do nosso preclaro Cid. Essa delação não termina nunca, inclusive no ICL de ontem, na coluna que eu tenho no ICL, no sábado, eu escrevo que o Ministério Público, que estava afastado das delações que a polícia faz, ele poderia agora fazer uma espécie assim de avocação via Supremo Tribunal e ficar com essa delação para si, para que finalmente, depois de 6 meses, a gente saiba o que, afinal de contas, o Cid contou que nós não sabíamos. Porque a delação, você tem que ter um prêmio por aquilo que eu ainda não sei. Se aquilo que você vai me dizer... Você já sabe? O Cid delatou sobre as vacinas. Isso nós já sabíamos. O pai dele, isso a gente viu na fotografia. Tudo o resto a gente sabe. A grande questão é o que o Cid contou de tão importante a ponto de enrolar 6 meses a Polícia Federal, enrolar o sistema de justiça e não terminar nunca, e a sociedade toda está esperando céus. Onde está a delação do Cid que de 1001 Noites não termina nunca? Eu digo assim, o que eu quero dizer é que o sistema de justiça... Desculpa interromper, mas só porque o senhor falou do Cid, Tenente Coronel Mauro Cid, filho do General Cid também, né? Isso. E nós estamos vendo o General Heleno, né, participando dessa coisa já há muito tempo. O senhor acha que estão passando pano para militares? Estão querendo livrar a cara dos militares da justiça? A justiça não vai ter manos longas suficiente para chegar nos militares que tramaram esse golpe, que tramam golpe desde o primeiro golpe que foi a proclamação da República. Eu não tenho dúvida disso, por exemplo, são elementos objetivos, não são conjecturas, são fatos. O manifesto, a nota de 11 de novembro de 2022, em que os militares fizeram uma hermenêutica delinquencial, em que eles distorceram o sentido da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito e disseram que as pessoas, e venderam a falsa ilusão para alguns incautos, e aquelas centenas de pessoas, milhares, elas achavam, algumas delas de boa fé, talvez eu até acredito, que estavam lá fazendo a sua manifestação, quando de fato eles estavam pedindo o fim do Estado Democrático de Direito, um golpe de Estado, e isto
a lei não permite. Eu ajudei a fazer esse dispositivo. Parágrafo único, Pedro Serrano e eu, principalmente, e outros, juntamos-nos com o Paulo Teixeira e escrevemos o seguinte: atenção, isto aqui, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, não pode ser usado para manifestações pacíficas, senão o governo Bolsonaro vai usar contra, de repente, as pessoas que protestarem contra ele. E aí, então, nós tivemos a ideia de fazer um parágrafo único dizendo que esse dispositivo não se aplica, portanto, não é crime manifestações que tenham função social ou interesse público. Ora, cá para nós, os militares disseram que esse dispositivo se aplicava para as tentativas, para os pedidos de golpe. Logo, eles vitaminaram o golpe, fizeram com que as pessoas acreditassem que elas estavam de fato. Aliás, se eu fosse advogado deles, desses golpistas pé de chinelo, eu diria todo o tempo que foram os militares que disseram para eles que eles estavam na boa, que eles estavam exercendo o seu exercício. É a nota do dia 11 de novembro e os 3 militares até hoje não foram indiciados, não foram chamados, não depuseram a respeito do assunto, e nós temos tudo isso. E aí alguém pergunta, há uma passação de pano nisso? E se você me pergunta qual é o simbólico disso, é o ministro da Defesa que diz, eu sou o ministro das Forças Armadas. Bom, e o golpe só não aconteceu porque os militares não quiseram. Eu fiquei impressionado com isso, porque todos que defenderam a democracia brasileira e impediram o golpe foram tornados nada, porque, afinal de contas, o golpe só não aconteceu porque os militares não quiseram, segundo disse o nosso preclaro Múcio. Então, isso simboliza um pouco um lema positivista, do velho positivismo lá do Augusto Comte, que, aliás, aqui no Rio Grande do Sul foi muito forte com Júlio de Castilhos, né? A história mostra isso. Tem o lema, cada vez mais os vivos serão governados pelos mortos. E no Brasil, cada vez mais nós continuamos sendo governados pelos fantasmas do passado. Por exemplo, pelas correntes que se arrastam dos fantasmas dos regimes militares. Nós não conseguimos nos livrar disso. Esse é um problema sério que está nesse conjunto da obra. Tudo isso que nós estamos discutindo tem a ver, por exemplo, com a arrogância do próprio Bolsonaro, que, no fundo, ele se tem ainda como um militar. É isso. Lênio, muito obrigada por hoje. Concordo aqui com o nosso chat, o Luiz Ricardo Araújo, o jurista Lênio Streck nos dá um choque de realidade. É isso mesmo, e a gente Importantíssimo, professor. Nós vamos precisar cada vez mais do senhor, porque é muita coisa para ser explicada, né, à luz do direito. Muito obrigado. Obrigada, professora. Até mais. Um abraço. Até. Olha, Gabi, eu quero só lembrar as pessoas que estão nos assistindo que isso aqui é informação quente. Amanhã tem Joyce Hasselman no ICL, primeira edição, às 8 da manhã. E tem mais. Tem o portal do ICL, do nosso chefiado pelo nosso querido Chico Alves. No portal do ICL você não tem propaganda, você não tem enrolação, ninguém quer te vender remédio, ninguém quer te vender nada, e você tem todas as informações, porque ali a gente junta as informações que Chico Alves avalia também de todos os demais portais, da televisão, do rádio, das agências de notícia, e ali está o portal ICL, tudo resumido, o que é mais importante, icl.com.br. Acesse lá, iclnoticias.com.br. É isso Vá aí. no Google, põe lá no Google. Isso aí. Falando em informação importante também, Chico, ontem a gente teve um mapa da mina, foi transmitido nesse domingo, o evento que acertou, inclusive, todas as previsões no ano passado, em 2023, do mercado financeiro. E o Edu Moreira, a Débora Maganho, o André Campedelli fizeram novas previsões para esse ano, 2024. Então, a gente teve mais de 100 mil acessos ontem, mas se você perdeu, não vacila dessa vez, gente, porque vai ter replay. Sim, o replay está liberado, mas é por tempo limitado e também é necessário fazer a sua inscrição. Então, você acessa edu1.com.br/aula para poder assistir enquanto
a gente não tira do ar, porque vai ser por tempo limitado. Então, corre lá para fazer a sua inscrição e, a partir de agora, você fica com espiritualidade na ação, com o Frei Davi e também o Guilherme Boulos. Você acompanha a partir de agora. Lembrando então, hein, gente, não perde CL Notícias primeira edição, que amanhã vai ter informação bombástica, entrevista importante com Joyce Hasselman. A gente fica por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou pelo canal Com Brasil e pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira. Boa noite, querido Chico Pinheiro. Até amanhã. Boa noite, coragem. Hoje é segunda-feira. Vamos nessa. Tem chumbo grosso por aí. E aí, turma? Que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando: caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo, que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula.